E aí, seja bem-vindo a esta nossa videoaula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas regras práticas que nos levam a modelos mais consistentes e de melhor qualidade. Vamos mostrar algumas regras para a construção do modelo, como fazer a identificação de abstrações e, se for necessário, como estruturar o modelo de dados. Vamos mostrar como se devem criar uma regra de formação e como estruturar todo um sistema a partir do modelo de dados. A metamodelagem consiste em um conjunto de regras para nós fazermos o nosso modelo de dados. Existem 4 passos básicos. O primeiro passo é identificar o foco, ou seja, qual o objetivo desse modelo. Depois disso, passamos a identificar as entidades de negócio. As entidades de negócio muitas vezes precisam ser categorizadas, classificadas. Então, nós passamos a identificar as necessidades de classificação. E, finalmente, identificar as necessidades de informação que o usuário necessita do modelo. Identificar o foco consiste em verificar qual o objetivo principal daquela modelagem. Deve-se ganhar algum tempo identificando o objetivo do negócio. No caso do meu estacionamento, o meu negócio é alugar vaga. Portanto, o que eu preciso controlar é a ocupação da vaga. Então, a ocupação da vaga é a minha entidade principal, é a minha entidade objetivo, é a minha entidade que deve estar no centro do modelo. Todas as entidades surgem a partir desse objetivo. Assim, a ocupação da vaga está no meio do modelo. Para ter a ocupação da vaga, naturalmente surge uma vaga e um veículo. A ocupação da vaga precisa estar em uma vaga. Uma vaga pode ter 0 ou N ocupações. E essa ocupação também tem um veículo. E o veículo pode ter 0 ou N ocupações. Ocupação de vaga é uma associação de veículo e vaga. Se fosse o caso, poderia aparecer ainda outros conjuntos primários, por exemplo, o proprietário do veículo. O segundo passo é identificar a necessidade de classificação dos elementos do conjunto. Assim, eu posso classificar por tipo, por faixa de ocupação. Assim aparecem os conjuntos de classificação dentro do meu modelo. Finalmente, eu identifico as necessidades de informação. Já tenho os conjuntos, as formas de classificar esses conjuntos e preciso definir os conjuntos que vão criar informações sobre o modelo, como por exemplo, colocar o tipo de vaga por proprietário. Como qualquer ferramenta gráfica, eu preciso fazer um dicionário. Todo conjunto deve ser dicionarizado de forma clara. Para cada conjunto, eu defino os atributos. Não existe atributo óbvio. Todos eles precisam ser definidos. Uma boa estratégia para fazer o dicionário e que vai evitar muitos problemas no futuro é fazer-se um metadicionário. O metadicionário define as regras de formação de nomes. Como no futuro eu vou precisar usar esses conjuntos para fazer relatórios, fazer pesquisas, o ideal é que eu tenha uma formação de nomes que me facilite isso. Uma regra muito útil é já restringirmos o tipo de campo que vai poder ser usado pelos analistas. No exemplo, estou definindo como longo string quando a utilização for de 40 a 200 caracteres. Curto string, quando a utilização for de 1 a 39 caracteres. Longo inteiro, quando eles forem acima de 99999. Daí para baixo seria curto inteiro. Ou seja, eu defino todas as utilizações de campo que eu posso ter na minha empresa. De modo que eu posso agora fazer uma formação de nomes que vai me facilitar no futuro. Esses nomes seriam compostos com a entidade, o tipo de dado e aí dar liberdade ao nome. Usando-se o metadicionário, cria-se um padrão de nomes para todo o modelo. Assim, Dicente ficaria Dicente longo int identificador, Dicente curta string nome, Dicente longo string endereço, Dicente curta string CPF. Isto irá facilitar no futuro para fazer merges, para fazer pesquisas ou mesmo para fazer alterações de nomes de campos nos nossos sistemas.
Muitas vezes estamos trabalhando identificando conjuntos no mundo real e, ao fazermos essa identificação, estamos buscando abstrações. Observando as 3 abstrações da figura, nós verificamos que existem campos comuns, nome, endereço, CPF. Isto indica que existe alguma entidade abstrata que ainda não foi identificada corretamente, de modo que eu posso já criar uma estrutura mostrando essa entidade abstrata, como mostrado na figura. Não sei ainda o nome que vou dar à entidade abstrata, mas ela tem um identificador, nome, endereço e CPF. E mostro a categorização entre essas entidades identificadas. Então, eu tenho aluno, código da matrícula, número de bolsas, curso, pós-graduado, matrícula, ano da formatura e especialidade, aluno curso, data da matrícula. Preciso, então, definir agora o nome da minha entidade. Nós vamos optar pelo nome de 100. Desta forma, vou arrumando todo o modelo, criando entidades abstratas e os seus respectivos subconjuntos. Quando estamos fazendo uma modelagem e fazemos a identificação da cardinalidade, nós já estamos definindo uma hierarquia na entrada de dados nesses conjuntos. Assim, eu não posso ter um familiar se não tiver um empregado. Eu não posso ter um benefício se não tiver um familiar. Quando eu tenho uma associação, a associação só pode ocorrer se eu tiver um elemento do conjunto de peças e um elemento do conjunto fornecedor. Posso ter situações extremas em que a representação fica muito confusa devido ao grande número de relacionamentos e entidades identificados. Neste caso, é útil fazer uma representação segundo a hierarquia de entrada de dados. Esta metodologia é proposta por James Martin. O primeiro passo, eu identifico o que nós chamamos de conjuntos raízes. O conjunto raiz é aquele que só é apontado por uma flecha, por indicação 1, como mostrado na figura, por elemento I, por elemento B, pelo elemento G e pelo elemento L. Os conjuntos raízes são os primeiros a serem preenchidos. Por isso, nós dizemos que eles são de nível 1. Após identificar os conjuntos raízes, eu vou identificar os conjuntos que apontam com uma flecha, apenas com uma flecha, para esses conjuntos. São os conjuntos de nível 2. Depois vou fazer a mesma coisa para os conjuntos que apontam com uma flecha para os de nível 2. Serão os de nível 3 e assim sucessivamente. Após classificar o nível das entidades, eu vou verificar a afinidade entre essas entidades. A afinidade entre duas entidades depende do que estamos considerando. Pode ser a criticidade entre o uso de duas entidades ou mesmo volumes. Deve-se criar uma escala de 1 a 5 mostrando o quanto essas entidades são afins. Assim, 5, muito afim. 1, nenhuma afinidade. 2, alguma afinidade. 3, afinidade média. E 4, uma afinidade considerável. Claro que se deve definir critérios e a importância do uso dos dois conjuntos. A classificação em níveis e afinidade pode ser mostrada de maneira gráfica, como indicado na figura. No nível 1 são colocados os conjuntos identificados como de nível 1, de nível 2, de nível 3 e assim sucessivamente. Na colocação dos conjuntos de nível 2, deve ser considerado o grau de afinidade, mostrando que as duas entidades devem ficar o mais perto possível. Desta forma, terei uma estruturação como mostrado na figura. Podemos ainda definir grupos. As linhas vermelhas mostram afinidades mais fracas. As linhas pretas mostram que essas entidades devem ser tratadas juntas, dentro do mesmo local, dentro do mesmo servidor preferencialmente. E isto me permite fazer um critério de distribuição
de banco de dados, se for o caso, além de mostrar de forma mais organizada o meu modelo de dados. Muitas vezes já temos um modelo de dados e precisamos organizá-lo para usá-los em data warehouses ou em modelos não normalizados ou mesmo na estruturação do sistema. Para isso, precisamos estruturar algumas agregações. Vamos considerar o modelo mostrado na imagem. Observa que nós temos particionamentos, dependências e associações. Então, a primeira agregação que nós vamos tratar é a agregação por dependência. Na agregação por dependência, eu tenho que juntar o objeto dependente ao seu objeto origem. A agregação por dependência inclui os atributos de nota fiscal e os atributos de item de nota fiscal. Neste caso, eu vou precisar de ter um grupo de campos relativos aos itens de nota fiscal que seriam repetitivos. São chamados de grupos de repetição ou campos múltiplos. Outro tipo de agregação é a agregação por papel. Nesta agregação, os atributos do subconjunto são levados para o conjunto, com uma indicação que eles fazem parte do subconjunto. Então, eu tenho, no nosso exemplo, agregado pessoa jurídica. O agregado pessoa jurídica inclui todas as informações do subconjunto. Agora, existe um particionamento, que é o particionamento de cliente, com pessoa física e agregado pessoa jurídica. Esses dois subconjuntos devem ser tratados junto ao conjunto principal, que seria o nosso agregado por particionamento. Então, eu crio o agregado cliente. O agregado cliente tem todas as informações do cliente, indicando se ele é pessoa física ou se ele é um agregado de pessoa jurídica, com todas as informações já indicadas na pessoa jurídica. Isto é o agregado para particionamento e deve ser feito para cada particionamento. O agregado por associação pode ser feito de três formas. Eu posso considerar três agregados: agregado produto, agregado fornece e agregado fornecedor. Posso, numa segunda forma, verificar o que ocorre no mundo real. Se um fornecedor tem no máximo um determinado número de produtos, eu posso agregar fornece a fornecedor. Ou, se um produto tem um número definido de fornecedores, eu posso agregar fornecedor a produto. Eu vou optar por agregar fornecedor a fornece. Assim, no meu agregado fornecedor, além das informações do fornecedor, eu tenho informações de fornece, ou seja, que produtos cada fornecedor fornece. De modo que eu fiz grupos de agregação. A figura mostra os grupos de agregação no nosso exemplo: individual com jurídico e todos eles juntados em cliente. Nota fiscal com item de nota fiscal, produto, que é um agregado individualizado, e o agregado fornece. Isto indica que eu tenho 4 grandes agregados que devem ser usados nas definições das estruturas do Data Warehouse ou mesmo na definição dos nossos sistemas, para que os conjuntos sejam tratados de maneira organizada. Assim, a estrutura de um sistema seria, por exemplo, tratar o agregado cliente, tratar o agregado nota fiscal, tratar o agregado produto e tratar o agregado fornecedor. Nessa estrutura, eu organizaria as transações de usuário. Esta é uma forma de estruturar o sistema segundo a visão de seus dados. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.